sejam bem-vindos a mais uma live do projeto Como que tá? Cultura e Comunidade no Pós-Covid. Esse projeto ele é desenvolvido pela agência, em parceria com a Faculdade de Comunicação da UFBA, e ele se trata de um conjunto de lives feitas do mês de julho a dezembro. Então, estamos todas as sextas-feiras aqui em uma live no Zoom, contando com a presença de diferentes convidados a cada transmissão, e para a gente debater sobre a situação de diferentes áreas do campo da cultura e do campo comunicacional. E para se pensar o cenário da cultura nesse período pandêmico e também para se pensar no cenário pós-pandêmico. Na conversa de hoje é sobre gestão e políticas culturais municipais e os impactos do Covid-19. Nossos convidados, temos a mediadora Kátia de Souza Costa. Ela é produtora, gestora cultural e pesquisadora do Observatório da Diversidade Cultural. Temos o convidado Alisson Andrade, ele é especialista em gestões públicas e políticas culturais. Temos o nosso professor José Roberto Severino, professor da Facom UFBA. Ele é tutor da agência e orientador do grupo de pesquisa. E temos o nosso convidado José Oliveira Júnior. Ele é pesquisador do Observatório da Cultura e Diversidade Cultural e especialista da Agenda 21 da Cultura no Brasil. Agora eu passo a fala para o professor Beto Severino. Obrigado, Brenda. Então, como Brenda falou, Brenda é uma agenciadora, né? Os jovens, os estudantes que estão na agência experimental, a gente chama de agenciadores. E eles nós atuamos na agência, um observatório das culturas populares, e essa proposta dentro do Em Casa com a Facom é exatamente ouvir os impactos, né, da pandemia em diversos setores ligados à cultura e aquilo que a gente já fazia, né? Uma agência experimental de comunicação e cultura. E eu agradeço muito a presença dos convidados. Quem propôs essa mesa foi Kátia, né? Para discutir a gestão e políticas culturais municipais. E eu agradeço muito ao José Oliveira Júnior, né, e ao Alisson Andrade, são pessoas muito ocupadas, arranjaram um tempo para se encontrar com a gente. O Zé ainda está convalescente de uma situação pessoal. Então, assim, eu agradeço muito esse esforço, que, além dos esforços todos que a gente já faz para poder participar das coisas a partir de casa, né? Quer dizer, a nossa vida pessoal toda atravessada pela pandemia. Então, na verdade, as discussões que a gente vai fazer, vocês vão ter aí, a ideia, né, é falar um pouco dos impactos, então, da pandemia, nisso que a gente chamaria de gestão e das políticas culturais para o município, considerando, então, esses impactos em relação a tudo que ela produz, e principalmente o isolamento social, né, no caso específico dessa impossibilidade da realização de uma série de coisas, e no campo da cultura isso tem um impacto muito particular. Então, dialogar, então, como é que os pares, como é que outros gestores, ou como é que o setor, né, os diversos setores, chamado campo, né, da gestão e das políticas culturais, tem se comportado no Brasil, na Bahia, e aqui nós temos um representante da Bahia e outro de Minas Gerais, mas com um olhar sobre o Brasil, né, porque são pessoas com uma experiência que permite isso, e pensar, então, essa situação de emergência, o que ela suscita, que atenções ela suscita, né, quais são os diferentes atores que se envolvem ou que podem se envolver, tanto na gestão quanto na reflexão e, por fim, na política, né, naquilo que é a atividade fim mesmo de algumas reflexões sobre os nossos processos de estar juntos, fazer alguma coisa para o bem comum. Então, obrigado por terem aceito o convite. Eu vou passar agora a palavra para a Kátia, que vai só apresentar rapidamente a ideia, e aí a gente já segue com a conversa, e depois a ideia é bater um papo mesmo, é uma conversa dirigida para os nossos estudantes, pesquisadores e para o público em geral, porque ela fica pendurada lá na página da faculdade para pesquisas futuras. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada, Beto. Dizer do prazer, né, de poder estar participando. Eu também integro o grupo de pesquisa de Beto Severino, né? Há pouco tempo eu voltei e é um prazer enorme. Queria dizer que a ideia da gente
propor, né, essa live, essa conversa, esse diálogo, é muito no sentido desse momento pelo qual a gente está vivendo, né? A gente passou aí desde março, a gente está com esse processo do isolamento social a partir da pandemia, do Covid-19, e a gente sabe o quanto isso tem sido difícil, né, para todos nós, para a sociedade em geral, mas especialmente para o campo da cultura. E nós estamos, assim, num momento crucial, que é exatamente o momento de implementação, né, dos instrumentos, né, de políticas relativos à lei Aldir Blanc. E passamos por diversos momentos, né, o momento da construção, onde houve uma articulação nacional com a participação efetiva da sociedade, de gestores, né, depois o processo da regulamentação, que trouxe uma série de discussões, uma série de digamos assim, limitações, inclusive, né? Então, agora nós estamos exatamente no momento em que estados e municípios estão aplicando, né, no sentido de que a gente tem aí um prazo muito curto para essa implementação. Então, nesse sentido, esse processo também, ele emerge, né, ele evidencia uma importância da gente refletir sobre o campo da cultura de modo geral, tanto do ponto de vista da gestão quanto das políticas públicas. E a gente sabe que é no município onde a cultura acontece, é no município onde a gente vive efetivamente os problemas, os gestores vivem os problemas, né? E é no município onde os problemas precisam ser efetivamente resolvidos, obviamente com um diálogo permanente entre Estado e União. Então, nós temos aí um momento importante, né? Mas um momento muito delicado. E todo esse, para terminar, eu entendo que todo esse processo que nós estamos vivendo, ele também está promovendo uma grande reflexão, né, de todos do campo da cultura, que é pensar a gestão e as políticas culturais, né, a cultura em si, as dinâmicas, num período pós-pandêmico. Então, o que será esse período pós-pandêmico, né, com tudo que está acontecendo, com as adequações, com as inovações, né, que estão ocorrendo nesse processo, e dizer que nós estamos vivendo exatamente esses momentos, né, de construção, muito em função da ação da sociedade civil, de instituições, por exemplo, como a CNM, que vem dando, né, todo o apoio. Eu queria agradecer a participação de Ana Clarissa, como o Zé Júnior falou. É muito importante esse apoio, né, para os municípios, porque a gente sabe que cada estado está atuando de uma forma diferente, né? Então, eu espero que a gente possa aqui compartilhar conhecimentos. Temos aqui pessoas que trazem informações. Obrigada, Tônia, obrigada, Ricardo, assim, pessoas, né, que estão aqui e que têm trabalhado efetivamente no processo de implementação. Dizer mais uma vez obrigada, agradecer ao Alisson e a Zé Júnior, agradecer a Beto por essa possibilidade e, enfim, que a gente tenha hoje aqui um bom diálogo. Eu passo, então, para Alisson, tá bom? Obrigada. Alisson, seu microfone está desligado. Uma desculpa, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Kátia, Beto, José Júnior. Agradecer desde já o convite, né, para a gente estar aí nesse bate-papo permanente. Com o advento da pandemia, todo mundo achou que iria ali ocorrer o distanciamento, mas a tecnologia acabou unindo cada vez mais as pessoas. Eu acho que um grande resultado de toda essa união, de todo esse diálogo que a própria pandemia possibilitou a sua ampliação, é a própria Lei Aldir Blanc, né? Porque nasceu de uma grande mobilização nacional, lá nos diálogos nacionais, enfim, por todos os meios, para que a lei pudesse ser, hoje, uma realidade, apesar de todos os percalços que todo mundo sabe bem, né? Percalço para aprovação, percalços para a sua implementação, né? Um tempo muito curto para toda a discussão. Então, aqueles municípios que puderam, de alguma maneira, se antecipar um pouco, ou seja, iniciar seus trabalhos ainda no texto do projeto de lei, conseguiram, de alguma maneira, chegar na frente, né?
naquilo que era possível chegar, a exemplo dos cadastros e tudo mais. Porque, de fato, foi uma demora muito grande a sanção da lei, né? Nós tivemos aí a aprovação na Câmara Federal no dia 26 de maio, no Senado Federal no dia 4 de junho, a sanção só foi ocorrer no último dia do prazo, né? No dia 29 de junho, e depois mais cerca de 45 dias para a regulamentação. O esperado decreto federal, que, na verdade, acabou trazendo coisas que os gestores não esperavam, até porque nada daquilo havia sido discutido, né? Coisas do próprio Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura, que lançou ali a revelia até de uma discussão, né, democrática para que pudesse ser finalmente regulamentada a lei. E aí a gente tem um outro agravante nisso tudo, que é a questão do período, né, de vigência da própria lei, que é até 31 de dezembro, período de calamidade pública no Brasil. Então, tudo muito apertado, a gente acredita, e aí há de ser uma nova mobilização nacional para que esse período de calamidade pública possa ser prorrogado, e aí a gente não está falando de prorrogar a calamidade pública, a gente está falando de prorrogar o período de aplicação dos recursos. Porque, entendam, grande parte dos municípios ainda não conseguiram receber esses recursos porque lançaram aí os seus planos de ação já atrasado, no último dia do prazo, né, determinado pelo governo federal. E esses municípios, grande parte deles, ainda que recebam os recursos, não terão tempo hábil para operacionalizar a lei. Consequentemente, esses recursos serão revertidos aos estados. Esse prazo de vigência até 31 de dezembro significa que os estados não terão tempo sequer para planejar o que vai fazer com esse recurso. Quanto mais para fixar ali os seus instrumentos convocatórios, né, os seus editais, que têm também prazos legais de fixação e que conflitam com o prazo de aplicação da lei. Então, a grande mobilização agora é fazer com que esse prazo de aplicação desse recurso possa ser prorrogado para que os recursos finalmente possam ser aplicados e não devolvidos aos estados e, consequentemente, ao Tesouro Nacional. Né? Então, a grande torcida é essa. Mas, falando um pouco aí da questão da pandemia, a gente sabe que o setor cultural, né, vários setores, mas especialmente o setor cultural, que é o objeto da nossa reunião aqui, era um setor, sempre foi um setor altamente vulnerável. Basta que se pegue lá a pesquisa realizada pelo Observatório da Economia Criativa da Bahia, o OBEC, né, lá que foi coordenado por nosso amigo Carlos Paiva, Daniele Canedo também, que ali, facilmente, vocês não precisam nem ler a pesquisa toda para vocês chegarem aí a algumas conclusões importantes. Então, o setor cultural, ele sempre foi altamente vulnerável antes da pandemia. Então, quando a pandemia chegou, só fez jogar sal nessas feridas, não só nas feridas da cultura, mas nas feridas sociais de um modo geral. Né? Se a gente sabia, se os brasileiros sabiam que existiam feridas sociais, a pandemia veio e escancarou isso para que todo mundo visse. E, com isso, expôs também os problemas da cultura. Para que a gente tenha uma ideia aqui da vulnerabilidade desse setor cultural, a pesquisa realizada pela OBEC traz, por exemplo, que antes da pandemia, a maioria dos profissionais da cultura não possuíam qualquer vínculo empregatício formal. E esses que possuíam esses vínculos, eles recebiam até 3 salários mínimos, né, e trabalhavam mais de 30 horas, mais de 40 horas semanais. Chegavam a trabalhar cerca de 45 horas semanais, né? Até o mês de março, por exemplo, 80,7% dos respondentes lá da pesquisa da UBEC não possuíam vínculo empregatício, 71% dos indivíduos e 77,8% das organizações só tinham reservas financeiras para garantir sua subsistência por um período máximo de mais 3 meses. Isso tudo antes da pandemia chegar. Agora, imagine, a pandemia chegou, praticamente devastou o setor cultural, né, de modo geral, em todos os seus segmentos. E aí o setor cultural precisou inovar, precisou criar novas estratégias para que pudessem permanecer, de alguma maneira, na medida do possível.
Então, aderiu aí às tecnologias, mas, e aí, todos esses conteúdos puderam ser campanhas, shows, enfim, puderam ser realizadas através das plataformas digitais, né? Entretanto, encontrou mais um problema, que inclusive está apontado lá na pesquisa da UBEC, que é justamente a falta de qualificação técnica. As pessoas são trabalhadores da cultura, mas nem todo mundo tem acesso a equipamentos, né? Nem todo mundo tem conhecimento da tecnologia para operacionalizar isso e fazer suas lives. Então, o impacto, de fato, foi muito grande, e, nesse sentido, é preciso que se crie, de fato, se discuta em âmbito nacional, aí, com a inserção da classe política, dos trabalhadores da cultura, da sociedade de um modo geral, no sentido de fazer com que as políticas públicas possam entender esse novo momento, né, o chamado novo normal, para que possam qualificar as pessoas, criar políticas que possam viabilizar a aquisição de equipamentos a um preço viável, para que a produção cultural ela possa funcionar, até que não se tenha aí a normalidade, né? Que possa funcionar, pelo menos, através das plataformas digitais. No caso aqui de Jequié, por exemplo, e aí é um grande legado da Lei Aldir Blanc, aqui, quando nós divulgamos a portaria da homologação do cadastro, os próprios artistas, trabalhadores da cultura de modo geral, os próprios trabalhadores da cultura que já eram conhecidos aqui, ou eram mais conhecidos aqui no município de Jequié, estranharam a quantidade de trabalhadores da cultura existentes em Jequié, porque até então eles eram desconhecidos, justamente pela ausência de política cultural. Não se sabia a quantidade de trabalhadores da cultura que nós tínhamos aqui no município de Jequié. E aí, quando saiu a portaria que homologava o cadastro aqui do município, o cadastro cultural aqui do município de Jequié, eles próprios estranharam a quantidade de trabalhadores da cultura que nós tínhamos aqui no município. Então, esse é um grande legado da lei. É justamente isso, é descobrir o chamado Brasil profundo, né? Descobrir onde estão aqueles espaços de cultura afro-brasileira que ninguém sabia, pelo contrário, jogava pedra, né? A maioria dos terreiros, por exemplo, que eu visitei aqui em Jequié, ainda num processo de mapeamento, lá no início da implementação da lei aqui em Jequié, os barracões, por exemplo, eram grandes brocas que tinham nos telhados de pedra que a própria comunidade jogava por intolerância. Então, as pessoas sequer sabiam da importância ou da existência desses espaços de cultura afro-brasileira aqui em Jequié. E o mapeamento, né, com o cadastro, foi possível revelar a quantidade de terreiros que nós temos em Jequié, a quantidade de professores de música que atuavam voluntariamente lá naquela comunidade distante do centro urbano, né? A quantidade de mestres que trabalhavam com cerâmica e que ninguém sabia que existia no município de Jequié. Então, esse estranhamento dessa quantidade de trabalhadores da cultura que apareceram no cadastro, mediante essa provocação realizada pela etapa de mapeamento, causou um estranhamento, inclusive, nos próprios artistas, nos próprios trabalhadores da cultura, justamente por revelar uma quantidade de trabalhadores ainda desconhecida. Então, um trabalho que veio a partir também da necessidade de realizar esse mapeamento com o advento da Lei Aldir Blanc. Então, essa é a minha fala inicial, né? Reforço que é necessário uma mobilização ampla para discutir mais amplamente com outras representatividades, inclusive políticas, essa questão dos impactos causados na pandemia, para que se crie estratégias para o pós-pandemia, né? Quando é esse pós-pandemia, a gente ainda não sabe. Quando será exatamente esse pós-pandemia, a gente ainda não sabe. Mas é preciso que se discuta e que se crie estratégias para o pós-pandemia também. Inclusive, uma das vias é exatamente isso, é possibilitar capacitação para esses artistas, para esses trabalhadores, possibilitar meios de financiamento de equipamentos técnicos para isso, porque eu acredito que, por um longo tempo, o único meio que nós teremos, ou o meio mais viável que nós teremos para continuar trabalhando e continuar mostrando a nossa produção cultural nacional, será através das plataformas virtuais.
Obrigado, Alisson. Nossa, eu tenho um monte de coisa aqui para falar, mas eu vou passar primeiro para o Zé Júnior, para depois a gente retomar e fazer um debate maior, tá bem? Muito obrigado pela tua fala. Zé Júnior, então você, com a palavra, por favor. Boa tarde, queria agradecer aos colegas, não vou repetir o Alisson, mas queria agradecer o convite. Kátia, muito obrigado. A gente está sempre trocando esses convites para poder discutir a questão dos municípios, né? E eu sou municipalista por natureza, né? Por alma. E eu acho que o tipo de discussão proposta nessa roda é uma coisa que me instiga. E eu fiquei pensando que eu poderia contribuir melhor nesse processo todo, né? Parte dessa discussão tem a ver também com uma das conversas do Alisson, né? O tipo de plano de ação que o Alisson propôs lá na cidade dele. Eu não costumo me escorar em slide, não, mas acho que é interessante para a gente acompanhar rapidinho só como é que eu pensei em organizar isso aqui. Deu, né? Beto, está vendo? Perfeitamente. Perfeitamente. Então, assim, algo que ali o de Blanc nos abriu a possibilidade da gente rediscutir o sistema. Mas acho que ela nos abriu, ela nos escancarou as precariedades para a gente efetivamente pensar em sistema. Tem umas coisas prévias a um sistema que a gente ainda não venceu, né? Eu brinquei semana passada numa palestra que a gente já tem 8 anos de Plano Nacional de Cultura e a regulamentação não saiu, né? Nem a regulamentação do plano, nem a regulamentação do sistema. Assim, o plano já tem 10 anos, o sistema tem 8, e por isso regulamentação, nada, né? Então, passar um pouquinho só para a gente ver por qual motivo que a gente está escorregando nesse momento, né? Então, a institucionalização, a ideia de sistema parte disso. Quando a gente cria um conjunto de normas minimamente específicos, elas seriam compartilhadas por todos, como seriam compartilhados e todos entenderiam a que se está referindo, né? Então, a institucionalização, ela perpassaria governos, administrações, definiria qual a função de cada um, e a gente, nesse momento, não tem entendido quais são as atribuições de Estado, dos municípios e da União, por exemplo. Esse processo de descentralização administrativa e financeira que a gente teve com a Lei Aldir Blanc, deu falta de noção clara de qual que era a atribuição de município, de Estado, né? A União se ausentou completamente, repassou o recurso, então, talvez não seria o melhor exemplo, mas algumas coisas nos ajudam a entender como que os municípios foram impactados diretamente e o que isso nos traz como perspectiva, né? A teoria dos sistemas, em geral, fala assim, a gente tem que dar alguma organização mínima. Então, quando a gente propõe uma legislação, propõe uma regulamentação, ela tem que trazer todos os elementos necessários para o seu funcionamento. Tudo aquilo que não está definido claramente ali, abre um buraco ou uma área de atrito nesse sistema. Então, a lei Aldir Blanc, a lei 14.017, ela chegou cheia de buracos, a regulamentação não resolveu esses buracos, e aí municípios e estados ficaram à mercê das procuradorias de Estado, procuradorias municipais, e dos entendimentos dessas procuradorias, tribunais de contas. Então, a ideia do sistema, ela é excelente, ela é ótima para nós, só que se eu não tiver minimamente organizado isso, eu não consigo avançar, né? Então, a gente tem algumas áreas de sistema que funcionam, em parte delas a gente nem pensa, a gente participa daquele sistema sem nem refletir profundamente. A gente aprendeu como é que ele funciona, né? Currículo escolar, então até minhas filhas sabem direitinho, se eu estou tanto no final do ano para passar. Sistema de tráfego, conselho profissional, tem N demonstrações de microsistemas, né? E os sistemas têm esse encerramento operativo. Então, a regularidade, semelhança, comunicação. Nem os termos estavam claramente definidos, por exemplo, nesse momento,
na pandemia, vários municípios se perguntavam, a Ana Clarissa que está aí, escutou milhões de perguntas, eu também, Zé, eu uso qual termo para isso? Então, a falta de um encerramento operativo gerou caos no meio ali do sistema. Eu uso o quê? Então, assim, aquela pergunta sobre o bendito decreto relativo ao orçamento, decreto, é lei, é não sei o quê, o buraco era tão grande que gestores de cidades grandes ficavam receosos sobre, peraí, será que eu uso um decreto? É decreto de adicional extraordinário? Então, assim, nem o mínimo a gente conseguiu reunir. Então, por isso, a grande dificuldade de operacionalidade. E isso é da teoria dos sistemas, isso está lá claro. Então, os sistemas eles são resultado desse conjunto organizado de estruturas, que são as legislações, né? As operações, que são regulamentações, tradições e tudo mais, e os operadores. Então, nada existe concretamente, está tudo ali objetivação do que nós temos. Então, é o que nós entendemos por. Se eu não tenho claramente definido ali na legislação, fica ao sabor dos ventos cada uma das interpretações que eu tenho. Então, por isso, várias das teorias dos sistemas falam que ele é um ser vivente, né? Ele é resultado da interação de operadores, que somos nós, estruturas e operações. Só que as nossas estruturas e as nossas operações não servem tecnicamente, né? Esse é o desenho que pega. O sistema junta isso aqui tudo. Então, não tem sistema só baseado em lei. Tem a lei geral do sistema. Isso, tecnicamente, não existe, né? Por isso tem tanta lei do sistema de gaveta, né? Porque ela precisa ser tornada real pelos cidadãos, por aqueles operadores que estão ali. A quantidade de gente com boa vontade dos municípios e com dificuldade de operacionalizar, né? E isso ficava claro, né? As ligações que eu recebia 10, 11 horas da noite pedindo sugestão, né? Nesse lugar, a gente tem também uma série de sistemas perito, né? Que alguns autores chamam de sistema perito. Então, eu saio de casa, eu estou envolvido nesses sistemas perito o tempo inteiro. Eu deposito neles a minha confiança. O fornecimento de água, então, assim, quando acaba a água, eu não sei na casa de vocês, mas aqui em casa, quando acaba, é um caos. Onde é que eu vou arrumar água? Onde é que eu vou pegar balde de água? Porque, assim, a gente está tão dependente de certos sistemas, a gente está dependendo de sistemas de internet, né? Estamos aqui falando, está lindo e tudo mais, mas como o Alisson falou, nem todo mundo tem acesso. As escolas agora estão passando um problema que o professor não tem internet decente. Então, professor de escola fundamental, não tendo internet decente, e aluno não tem como ter aula à distância. Fica como? A gente está se fiando em uma série de... A nossa vigilância sanitária, os horários. Nenhum de nós coordena os horários, né? Nenhum de nós manda que agora é tal horário. A gente mais ou menos segue isso daí. Isso também funciona na nossa área. Tem alguns sistemas que são independentes. Por exemplo, os benditos sistemas eletrônicos, que são aquele inferno onde os artistas têm que fazer inscrição nos editais, eles são automáticos, deveriam ser automatizados. Eu não sei quantos de vocês nesse sistema. E é um flagelo, né? De casa, a agitação que a gente tem para saber que a gente vai fazer alguma coisa. Mas a gente tem pouquíssimo conhecimento de como o automóvel funciona, se ele pode dar algum defeito, dentro de um terceiro para resolver aquilo para mim. É o que acontece com a gente quando a gente é gestor municipal, que a gente tem que ficar recorrendo a um bendito de um terceiro, que é consultor de qualquer outra coisa, talvez saiba mais que eu, que é o que a maioria dos municípios passaram nesse período, né? Então, o desenho das tomadas é um pouco para a gente pensar assim, a gente vive esse drama para tentar encaixar aquilo que nós temos, a realidade do artista que nós temos, com essa bendita tomada que eu tenho. Então, eu chego lá no lugar, a primeira vez que eu fui na Argentina, eu me ferrei porque eu não tinha um adaptador, porque a tomada lá era completamente diferente, né? E a gente vive isso todos os dias. Neste momento da pandemia, isso ficou mais claro. Tinha gestor querendo usar um instrumento que não podia. Não, Zé, isso não fecha aqui, não. O meu procurador não permitiu, porque o sistema não estava pronto para a nossa área.
Pô, mas como é que eu vou fazer para a comunidade quilombola inscrever? Ah, não vai ter jeito, aí eles têm que se virar. É o que a gente escutava de procurador o tempo inteiro. Então, os esforços discursivos que nós fizemos, esses 15 para trás, para reposicionamento de grupos vulneráveis, eles foram sensacionais, né? Eles tiveram um grande impacto sobre nós, operadores, nós do cultural. Mas eles não conseguiram alterar as operações e as estruturas. Então, as regulamentações continuam avacalhadas, as legislações com outro planeta que não o setor cultural, né? A gente tem uma discussão muito grande entre nós das universidades, entre nós que somos pesquisadores de cultura, mas ao conversar com um cidadão comum lá na rua, é uma questão que a gente colocou no grupo de pesquisa final do ano passado, a gente parece que vive num bolsão para discutir política cultural. E aí, a pessoa simples ali da rua consegue ser convencida por um reaça, eu estou falando assim na boa com vocês aqui, porque nós não conversamos com o conjunto da sociedade. Então, esses operadores, nós operadores, tá de boa, nós entendemos. Agora, vamos falar lá fora, que é mais importante. A gente escutou no país inteiro milhares de pessoas fazendo coro a algumas posições dos ministros do Tribunal de Contas da União sobre a Lei Aldir Blanc. Não vale a pena investir nessa área. Agora, nesse momento de pandemia, tem que investir em saúde e assistência social. É a saúde e assistência social que precisa de recursos, não essa área, né? O camarada do Tribunal de Contas pela Lei Aldir Blanc falou isso com todas as letras. Então, assim, o conjunto da sociedade ainda não sabe quem somos nós. A gente conseguiu fazer essa mudança de paradigma, né? De levar a cultura e dar acesso para o Estado desesconder. Então, tá lindo, a gente conseguiu avançar entre nós. A gente saiu minimamente desse lugar de emancipação de consumo para uma emancipação social e de sensibilidade. Só que a gente está, em certa maneira, travado por 3 situações. Primeiro, a falta de reconhecimento por parte do Estado, é como se nós fôssemos invisíveis para o Estado, né? A quantidade de professores que ficam batendo na porta das ações de pesquisa para conseguir recursos para fazer pesquisa na área de humanas, a gente sabe literalmente é isso. Então, o Estado não reconhece o nosso setor, nem o produtor de pesquisa. A sociedade tem uma dificuldade de reconhecer o setor da cultura e os próprios profissionais de cultura padecem de reconhecimento, deles próprios. A quantidade de setores culturais que eu vi com uma mesquinharia dos infernos, agora, porque a dança recebeu mais do que o teatro, por que o teatro é música, porque a música, sabe, ao invés de buscar uma solução em comum, os próprios artistas têm dificuldade de reconhecer os seus pares. Infraestrutura que é falada regularmente, né? A gente não tem dinheiro na cultura, município pequeno que não consegue executar a política pública. Mas na Lei Aldir Blanc ficou muito claro que até grandes municípios, por exemplo, Belo Horizonte tem mais de 400 concursados, e a cidade também sofre, assim como a maioria das nossas capitais também sofre, porque não adianta só você ter lá infraestrutura, você tem que ter ações mais ou menos arrumadas, regulatórias, que eu não vou retornar nisso aqui, mas esses instrumentos que estão aí, eles não nos servem, né? Tecnicamente, a gente poderia dizer que a gente tem, sim, essa precariedade das estruturas do Estado para lidar com a cultura. Os cadastros fracos e fragmentados foram um inferno nesse período. E, assim, são organismos com 20, 30 anos de existência, não começaram ontem. Então, assim, o problema de falta de cadastro qualificado não é de hoje. Ele está ficando mais claro agora, que a gente não tem isso. Essa falta de definição operacional, mais especificamente, para como lidar com culturas vulneráveis, ações federativas que são um lixo, literalmente, eu não tenho uma palavra mais adequada para dizer do que isso. Eu coloquei precário para ser educado, mas elas são inexistentes, né? As políticas públicas que a gente não consegue pensar. Agora a gente virou uma grande política de edital com a Lei Aldir Blanc. Eu acho que é sensacional a mobilização que está acontecendo, mas essas cartas que estão aí, esse baralho, ele não nos serve. MEI não nos serve.
O MEI, acho que é o exemplo mais clássico para dizer assim, isso não serve. Eu preciso pensar em alguma coisa que sirva para a área da cultura. A quantidade de circo que o camarada, ele é o dono do circo, ele foi lá e abriu uma MEI. Aí ele acha que MEI é instituição porque ele abriu um MEI. Ele nem sabe o que é um MEI. Alguém diz para ele que aquilo valeria a pena. Eu não sou o advogado do diabo só não, tá, gente? Eu acho que tem muita coisa que funcionou. Eu acho que tem 3 coisas centrais que eu posso classificar como muito positivas. A capacidade de mobilização no setor e do setor continua firme, isso é um bom alento para nós, né? Um bom sinal para nós, que nós temos como caminhar. As instituições municipalistas mostraram-se fundamentais nesse momento, como a CNM, e eu acho que nós, que somos pesquisadores da área da cultura, quem tem interesse de política cultural, tem que redescobrir a relação com as instituições municipalistas. Não há outro caminho. Não se faz política pública somente lá da União e tudo mais. Então, este papel municipalista ficou claríssimo agora, né? E eu acho que, por último, as trocas de experiências entre municípios e entre estados fizeram replicar algumas das melhores práticas, né? Então, eu usei a experiência do Alisson, colega aqui, para vários municípios, para falar como que a criatividade local, tentando se ajustar nessa muvuca operacional, pode produzir sensacionais. Então, o pessoal achava as propostas do Alisson sensacionais. E eu acho que falta isso, porque a quantidade de gestor municipal, assim, eu não sei o que fazer. Eu acho que já passei da minha hora muito. Agradeço a colaboração, depois a gente vai falando mais. Muito obrigado, José. Não passou, não. É o tempo da conversa, né? É o tempo Deu? Que bom. Mas tu queres finalizar, fechar o... Não, eu acho que o que me vem muito forte, assim, eu sou um otimista por natureza, só que durante muito tempo, ser otimista me fechou os olhos para as precariedades que nós temos e para as ausências optativas que o Estado teve. Né? E a gente precisa deixar claro isso para a gente não cometer novamente o mesmo equívoco. Quando a gente tiver a possibilidade de fazer uma legislação, quem tiver a oportunidade de ser gestor municipal, de interferir de alguma forma na gestão, deve fazê-lo hoje, para ontem. Né? A gente não tem a vida inteira para ver qual é o... Assim, eu entendo que a gente pensar neste momento, né, a gestão e as políticas culturais municipais, para mim é como se o período de pandemia nos fizesse repensar o nosso papel. E quem são aqueles que precisam ser contaminados por outras coisas, por outras ideias, por outras práticas? Já passou da hora disso, né? Então, acho que só finalizando um pouquinho essa conversa, mas é por aí, por aí. Eu não vou me estender muito mais, não, porque é a minha linha... Tá bom, Zé Júnior. Poxa, muito obrigado. Eu acho que as duas falas, elas, primeiro que assim, são experiências que andam juntas, de alguma maneira, tanto do ponto de vista reflexivo, né, quanto dessa crença. E quando vocês dois falavam, eu pensei muito nisso, né, porque parte das nossas escolhas, falando do que a gente entende por cultura, tem a ver com atribuição de valor. E eu fiquei pensando o quanto é difícil, porque parte do ordenamento jurídico que a gente tem, talvez tivesse, e aí agora eu acho que com a tua fala, Zé Júnior, isso fica... Você evidencia uma coisa que é o óbvio, mas que não é tão fácil de ser enxergado, que é de como é preciso pensar o aprofundamento, quando fala assim Brasil profundo, né? O Brasil nos municípios, que é onde a gente vive, na verdade... o retorno ao nosso território, a nossa relação com a água, a nossa relação com o vizinho, com essas práticas do bem viver, assim, voltar a olhar para onde a gente mora, efetivamente, mais do que pensar em cultura e arte, que é uma visão que ela existe ainda, infelizmente, como uma abstração distante ou uma ambiência dos eleitos.
e tudo aquilo outro que continua sendo feito tem uma dimensão menor. É a permanência teimosa daquela visão que Raymond Williams já denunciava lá atrás, dos processos hegemônicos de comunicação e de reverberação de determinadas representações de nós mesmos. Eu fiquei muito instigado a pensar, porque o que vocês trazem de problemas, eu gostei também da tua crítica, você já pulou direto no Alisson, dizendo, eu sempre fui um otimista, mas eu sou obrigado a apresentar essas precariedades. Eu acho que são dessa ordem também, que a atribuição de valor ela passa pela negociação política, né? E quando vocês mergulham nos municípios, me parece que vocês detectam uma coisa que a gente acreditava, pelo menos ali nessa era, né, de pelo menos uns 13 anos aí de política cultural muito explicitamente transformadora, pelo menos, havia enquanto crença, né, enquanto movimento, a ideia de diversidade. O próprio Estado Nacional, né, ele talvez jogou um start. A conversa está feita. Nem você, nem Alisson não estão trazendo para a gente uma conversa sobre derrota. Não, é sobre o quanto precisa ser feito ainda. Porque o que a gente está experienciando não conseguimos transformar alguns aspectos da nossa relação social com a cultura, e que passa por políticas, mas que passa também por uma mudança de qualidade da compreensão da política, no sentido de trazê-la tanto para a primeira pessoa quanto para a vizinhança, né? Essa coisa do próximo e não do distante, que é assim, vamos pensar, uma conceituação muito clássica até do comportamento político, mas que a gente teima e talvez não levar adiante enquanto um coletivo, né? O Brasil como um todo resolveu, não, isso não importa, isso é menos, quer dizer, é como se isso estivesse dentro dos nossos preconceitos todos mais básicos de sociedade e que continuam estigmatizando, ou foram, e aí, para eu encerrar o meu argumento, o mesmo lugar da potência nossa que foi apontado por Alisson, quer dizer, a pandemia nos reuniu. Nós quem? As pessoas que estão discutindo dentro da academia, na gestão, mas também atores sociais, porque se a gente for pensar a dimensão do fazer cultural distante do Estado, ou apesar do Estado, ela é a própria existência, assim, da maior parte das nossas periferias, dos nossos bairros, dos nossos rincões, né? Apesar, né, as pessoas fazem. E esse apesar, e se continua fazendo, tem algumas que chegam nas raias do perseguido. O funk vive muito isso, né? O grafite, algumas linguagens que são tensionam o próprio status quo do ambiente urbano, né? Fazem esse movimento. Mas também o que a gente chama de tradicional, né? Suas atualizações. Eu acho que o ambiente da pandemia, e aí eu concordo com os dois, trouxe essa possibilidade de nós mostrarmos e apresentarmos alternativas para lidar com as nossas feridas, que são muitas. E esse cuidado, essa lucidez que tu trazes, Zé Júnior, eu acho que é fundamental. Eu acho que a gente tem que ser esperançoso, né? Eu acho que a palavra otimista, às vezes, é um exagero mesmo. A gente é esperançoso, né? E esperançar, eu acho que é o que dá sentido até para continuar, mas nós nos indignamos também, né? Então, e esse outro aspecto tem que andar junto. A gente não perde a esperança mesmo, sabendo que, não é assim, tem muito que ser feito. Agora, o compartilhamento de boas práticas e de práticas, né? Essa coisa, eu acho que é uma potência que apesar da pandemia ou pela pandemia, se aprofundou. Nós somos capazes de nos ver e conversar, e eu vejo isso por parceiros que a gente tinha dificuldade, inclusive, de encontrar, parceiros de trabalho. Quando a Fabiana, nossa agenciadora, perguntou, você tem experiência com live para o Alisson e para o Zé Júnior, eu pensei, nossa, eles têm muitas horas de conversa nesse pouco tempo. Né? Eu acho que durante, né, se já tinham muito antes, com o período da pandemia, isso se... Eu levanto, eu tenho 10 encontros durante o mesmo dia. Eu ia em uma reunião antes, eu ia em 2. Agora eu participo de 10 reuniões, e isso vale para todos nós e para todos os grupos. Você não iria porque tinha lá N motivos para não se encontrar.
ou não sabia da possibilidade, falando de um agente externo. Então, eu penso que agora, o que é apontado como, eu acho urgente, só para fechar essa fala, essa coisa da agenda proposta por Alisson e que é corroborada pelo Zé Júnior, que é a ideia de que nós precisamos da capacitação e precisamos dos meios técnicos como uma espécie de urgência para efetivar esses encontros. Esses que eu falava. Se eles são uma potência, eles não são uma realidade absoluta. Nós estamos no meio do caminho disso também. Eu vejo as dificuldades de muitos alunos nossos de participarem das lives, não tem pacote de dados, ou o pacote de dados se esgota na segunda live. Quer dizer, você ter uma capacidade técnica no lado e uma capacitação para o aprofundamento dessa ambiência já efetivada, mas ainda em fase de construção. Acho que Kátia vai querer falar um pouco também sobre a lei. Bom, obrigado, né? Acho que as falas foram muito importantes e agora essa fala do Beto. Eu, na verdade, queria apontar, assim, algumas coisas que já foram faladas, reiterar, né? Mas, assim, eu vejo que o que ficou claro aqui é o processo de evidência, né, sobre os problemas e as questões que não são novas no campo da cultura. E como isso emerge e isso reflete no momento, não é de emergência, é de urgência, né? A gente está no momento de urgência. E a gente percebe que esse prazo ele está se findando, e pelas falas dos colegas, fica evidente de que isso não será possível fazer o atendimento pleno a quem de fato precisa, né? Por isso, é importante que a gente continue, né, fazendo uma pressão política para que haja ou uma extensão, ou que os governos, e o governo especialmente, né, esse governo que não tem dado nenhuma importância e quando possível, desqualifica o campo da cultura, né, para que a gente possa efetivamente, pelo menos, construir um diálogo nesse sentido. Eu acho que o Alisson falou duas coisas que citou, né, duas coisas que eu acho que são muito importantes, que ele diz assim, olha, a gente conseguiu identificar o universo de trabalhadores da cultura, né? Então, imagina que a gente viveu um processo, pelo menos entre 2003 a 2016, mais ou menos, né, de uma intensa preocupação com as políticas culturais, com a intensa preocupação com a diversidade, né, de atender, né, as comunidades, de atender os agentes, né, e a gente hoje chega à conclusão de que a gente não consegue, não tem sequer um mapeamento, uma identificação de quem de fato produz cultura, e eu não estou falando de Brasil, estou falando de município, né? Isso reflete, obviamente, as dificuldades que a gente já vem vivendo. Falta de infraestrutura, falta de equipamentos, falta de pessoal nos governos locais, né? Eu acho que isso... E aí, também a descoberta dos espaços de produção. Eu acho que essa é uma discussão muito importante, porque existem muitos espaços se intitulando produtores de cultura, né? E a gente precisa ter esse cuidado, eu acho que nesse momento de identificação desses espaços, isso é fundamental. Aí fica a pergunta, né? O que nós vamos fazer com esses cadastros que, obviamente, não refletirão o mapeamento, né? Não é o que a gente vai fazer com isso, o que os gestores, o que a gestão municipal vai fazer com isso, porque, no meu entendimento, a gente está vivendo um momento também muito bacana, muito positivo, de dar um maior protagonismo aos municípios nesse processo. E aí Zé Júnior vem e começa a fala trazendo a importância da institucionalidade, né? Então, como é que a gente hoje pensa essa retomada? Porque a gente precisa retomar. Isso é uma fala que gestores estaduais, o próprio Fórum de Dirigentes Estaduais de Cultura já traz essa discussão, né? Então, acho importante. Acho que tem uma coisa que tanto a CNM, quanto os fóruns, quanto alguns gestores, né, é preciso a gente construir uma ação articulada
né? Com definições claras também de papéis, no sentido da gente tocar, né, determinadas, digamos assim, ações, né, para que isso não fique apenas no discurso, né? A gente precisa pensar no período pós-pandêmico e não esperar que ele chegue, porque ele vai chegar em algum momento. E é interessante, Kátia, isso que tu está pontuando. Um exemplo, eu acho, de um movimento que é desdobramento dessa necessidade nesse momento pós-pandêmico, está acontecendo com o Fórum Nacional de Patrimônio. Foi imediatamente, ele acionou o Brasil todo, agora foram instalados os fóruns estaduais, e está fazendo agora produziram, por exemplo, a carta, vários estados estão produzindo a carta aos candidatos, sugerindo uma agenda de ações importantes para o período agora, né? Tanto patrimônio material quanto patrimônio imaterial, com especificidades, cada região tem a sua, mas é interessante que essa articulação, e nesse ambiente aí do patrimônio, envolve biblioteca, envolve arquivo, envolve museus, é um setor, claro que é um setor da cultura, não é, né? Se a gente pensar como é que a música está se comportando, como é que o teatro, e aí isso que Zé Júnior falou, cada um brigando por si, né? Os setores, né? Mas, ao mesmo tempo, alguns setores eu acho que são muito integradores. Do patrimônio, por exemplo, ele também tem, dentro dele, no segmento de patrimônio imaterial, uma discussão muito importante sobre música, mas é numa perspectiva muito do patrimônio imaterial. E aí eu acho que não é o setor musical como um todo, que é muito mais amplo e muito mais complexo do que isso, e não é tão simples de ser atacado. Agora, uma coisa só que Alisson falou, que tu tocaste, Kátia, que eu também achei muito interessante. O Brasil não conhece o Brasil, né? Quando, quer dizer, o município não se conhece. Você faz um cadastro desse, claro, vai aparecer gente que como tu está dizendo assim, será que é mesmo o que ele está dizendo que é? Mas, de maneira geral, as pessoas estão lá se apresentando, né? Olha, eu faço isso. E eu acho que Alisson podia falar um pouco mais disso, porque isso, para mim, é um sintoma muito interessante, um problema, de um lado, claro, não nos conhecemos, mas, novamente, é uma potência, né? Porque na hora que você percebe, poxa, olha que riqueza que está colocada aqui. Quando um conselho de cultura se depara com isso, a gente nunca pensou, que talvez nunca tenham pensado nada, o secretário de cultura nunca tinha ouvido falar, e pensar a respeito dessa diversidade existente e pouco conhecida. Claro. Antes de passar para a Alisson e para a Zé Júnior, eu só queria trazer um outro aspecto da fala de vocês, que eu acho que foi importante, que é o aspecto da articulação e da mobilização, né? A gente sabe que, nesse momento, o campo da cultura, né, potencializou apenas a sua capacidade de mobilização, né, que a gente tem. E muitos atores e muitos agentes estão, cada um, trabalhando muito fortemente para que isso aconteça. Mas esse diálogo ele não se dá, e aí Zé Júnior traz isso de forma muito contundente, né, de que é importante a gente pensar formas de comunicação e de diálogo com a sociedade, para que a gente possa promover, né, essa questão do reconhecimento. E a gente vê isso muito claro quando a gente vai trabalhar, por exemplo, a construção de planos municipais de cultura. Não poderia deixar de trazer essa experiência aqui, né? Porque é um projeto de formulação de política baseado, né, numa perspectiva democrática, e a gente percebe, por exemplo, que os governos não conseguem entender as formas de diálogos possíveis com a sociedade. E, por sua vez, a sociedade, né, não compreende a importância dessa discussão. E quando não há uma mediação, né, própria para isso se torna mais um problema do que uma solução, né? Então, eu acho que isso é muito importante ser dito, né? E eu penso que são coisas, na verdade, que nós do campo da cultura, que precisamos, na verdade, buscar mais diálogos entre nós, né? Mais processos reflexivos. Eu acho que a universidade
tem feito um papel fundamental. A gente tem que, pelo menos que eu sei, as universidades aqui na Bahia acompanhando todo esse processo, né, e promovendo vários diálogos, a UFRB fazendo um trabalho de assessoramento aos municípios. Enfim, são muitos atores trabalhando com um único objetivo. Mas eu ainda acho que, apesar de experiências positivas, eu não quero ser negativa, eu acho que tem inúmeras experiências positivas, nós precisamos reconhecê-las e fortalecê-las. E inovar, né, no sentido de criar esse pacto, essa articulação entre nós. Enfim, é isso. Alisson e Zé Júnior, por favor. A gente, nas duas falas aí, tanto na sua, Kátia, quanto na de Beto, nós passamos por vários pontos aí, né? Tocamos em vários pontos nas duas falas. Em relação ao cadastro, claro que com a chegada da Lei Aldir Blanc, ela possibilitou a retomada dessa articulação, vamos dizer assim, já que essa articulação ela sempre existiu. Aí ela foi mais fortalecida agora por conta do advento da Lei Aldir Blanc. Mas eu acho que há também um grande descrédito por parte, porque entendam, esses cadastros, a maioria, são cadastros públicos, ou seja, cadastros propostos pela prefeitura, pelo Estado, enfim, pelo governo federal e tal. Mas há também um grande descrédito dos trabalhadores de um modo geral, e aí eu não falo apenas dos trabalhadores da cultura, em relação às políticas públicas. Prova disso é o próprio sistema de cultura. Está lá apregoado na Constituição Federal, artigo 216A. Tá. Mas de que adianta se ele não está implementado? Né? Grande parte dos municípios não implementaram o seu sistema, não tem sequer um elemento constitutivo do sistema. Né? São 5 principais, se não estou enganado, são 5 principais elementos e outros subelementos que constituem esse sistema. Muitos municípios não têm sequer um elemento. Então, há um grande descrédito. Você vê, está lá pregoado na Constituição, ainda assim não funciona como deveria já funcionar. Se o sistema tivesse funcionando, talvez hoje a operacionalização da Lei Aldir Blanc fosse, talvez não, com certeza. Seria muito mais efetiva, né? Seria muito mais rápida, muito mais efetiva. Então, há um descrédito, porque, por exemplo, aqui em Jequié, nós convocamos em 2017 a atualização do Censo Cultural de Jequié. Nós chamamos de atualização do censo simplesmente para não menosprezar o trabalho que outros gestores já tinham iniciado, porque, na verdade, era a construção desse censo. Ainda assim, os próprios trabalhadores da cultura não tiveram interesse. Nós tivemos aí 100 cadastros nesse censo. Por que não tiveram interesse? Dado ao descrédito junto às políticas, junto à administração pública, que esses trabalhadores acumularam ao longo dos anos passados. Quando chegou a possibilidade da Lei Aldir Blanc, que foi divulgado os cadastros, aí, meu irmão, aí foram 1000 cadastros em Jequié. Por quê? Porque ali havia, ainda que esse descrédito ainda existisse, havia ali a possibilidade do recebimento do auxílio, né, da renda básica ali da cultura, da renda emergencial da cultura. E aí, como todo mundo estava numa situação bem difícil, essas pessoas acabaram buscando esses cadastros. Obviamente que a gente pode ventilar, vamos dizer assim, que alguns daqueles trabalhadores que estão ali não são trabalhadores efetivamente da cultura, que foram ali se cadastrar. Foram muito mais pela possibilidade de ter ali, de conseguir a renda básica, mas, de repente, não tem 2 anos de atuação, como exige a lei, enfim, não cumpre requisitos da própria lei federal, né? Mas eles se cadastraram. Entretanto, ainda que eles não sejam efetivamente trabalhadores da cultura, a lei federal, o decreto federal, traz a possibilidade da autodeclaração. E o agente público, o gestor, ele precisa acreditar na boa-fé das pessoas. Até porque, se não acredita, se essas pessoas elas agiram de má-fé, elas vão incorrer nas penalidades do artigo 299 do Código Penal, que é o fato de prestar declaração falsa, né? Agora, com relação aos cadastros, já que, como Kátia bem mencionou, nenhum município conseguiu concluir efetivamente com grande fidelidade, vamos dizer assim, o seu mapeamento, para chamar de mapeamento, eu acho que agora, já que foi dado esse start importante com relação à Lei Aldir Blanc, o que possibilitou o levantamento, se não 100%, mas de 80%, 70%, alguns 90%
né, geraram esse cadastro com grande fidelidade. Então, agora, para além da Lei Aldir Blanc, é o momento dos municípios intensificar isso, manter os seus cadastros abertos, manter a mobilização, para além, né, da Lei Aldir Blanc, no sentido da gente, quando eu digo a gente, eu digo os municípios brasileiros, conseguir avançar cada vez mais no seu cadastro, conseguir ter a maior fidelidade possível em relação aos seus cadastros, para que a gente possa ter um mapeamento efetivo, ou o mais efetivo possível, no âmbito dos municípios. Voltando à questão da aproximação, por exemplo, da pandemia, eu conheci Carlos Paiva, por exemplo, em 2017, e só vim falar com ele agora, recentemente, ou seja, 2017 o quê? 2007, na primeira gestão do governador da Bahia, Jacques Wagner, então governador da Bahia, Jacques Wagner. Então, de 2007 para cá, olha quando é que nós fomos nos falar. E fomos nos falar motivados justamente pela Lei Aldir Blanc, né? Então, a pandemia, a Lei Aldir Blanc, possibilitou, de fato, essa aproximação, e eu sou uma prova, acho que todos nós somos uma prova bem viva disso. Com relação à retomada aí das atividades, eu acho que já está na hora dos trabalhadores da cultura, especialmente os responsáveis por espaços culturais, e aí eu estou falando de espaços culturais, especialmente dos espaços culturais privados também, né? Claro, inserindo aí nesse rol os espaços públicos, mas eu acho que está na hora dos estados, principalmente, pensar nos protocolos de reabertura já desses espaços, né? Até para nortear os municípios com relação a isso. Por exemplo, aqui em Jequié, o prefeito baixou um decreto já liberando o funcionamento dos museus, mas o gestor fica inseguro, o gestor cultural, fica inseguro de reabrir esse museu. Quais são os protocolos hoje existentes, né? Eu falo protocolos oficiais, publicados no Diário Oficial, por ato formal, para a reabertura, por exemplo, dos espaços culturais, que têm ali as suas especificidades, né? Os municípios desconhecem ainda isso, apesar de ter ali as suas secretarias de saúde, mas é preciso um controle maior. Isso, na verdade, não deveria partir nem dos estados. A própria Secretaria Especial da Cultura, o Ministério da Cultura, já deveria ter tomado essa frente, até porque cabe ao governo federal essa liderança, para dar um exemplo para os estados, para dar um norte para os municípios. Não é cada um ficar tomando uma decisão e, no final, não se sabe exatamente qual o protocolo para reabrir um museu, por exemplo, né? Qual o protocolo para abrir um centro de cultura. O que os municípios estão fazendo é acabando copiando exemplos já práticos, como, por exemplo, intercalar cadeiras, intercalar as poltronas, isolar duas e ficar na outra, botar um totem com álcool gel no início. Tá, mas onde é que está isso do ponto de vista formal do Estado, especificamente para espaços culturais? Então, é necessário que os Estados também possam pensar, né, nessa retomada, vamos dizer assim, segura, mais segura possível, criando esses protocolos para que possa nortear os municípios, né? E aí é isso. Algumas comunidades identitárias, como acho que foi o José Júnior que falou aí, que mencionou, acabaram de alguma maneira excluída desse processo, até por conta do formato para os cadastros, porque não poderia ser de outra forma, o cadastro teve que ser online, mas não chegou naquela comunidade quilombola distante, porque se também tivesse chegado, não teria internet, alguns não têm internet, então eles não conseguiram realizar o cadastro. E os municípios, aí fala assim, tá, mas e por que os municípios não se mobilizaram para ir lá? Porque tem município que sequer tem um gestor cultural. Tem município, e é a grande maioria, que a cultura é um departamentozinho, é uma sala colada ali em uma secretaria de educação, esporte, lazer e não sei mais o quê, e mais turismo. São 10 pastas em uma, onde a cultura tem apenas uma salinha sem qualquer infraestrutura, não tem uma impressora, não tem um computador. Quanto mais uma condição logística de implementar um cadastro nessa dimensão que possa atingir ali a região mais periférica dos municípios, ou as comunidades que geralmente ficam mais distantes da sede do município, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, os povos identitários desse Brasil, que na verdade, quem teria efetivamente até mais direito, porque sempre foram desprezados e acabam novamente ficando à margem, por falta até de condição logística desses órgãos de cultura, onde o gestor não tem qualificação quase nenhuma,
é o cara que é amigo do prefeito, é o quebra-faca do prefeito, que ele não teve onde colocar, e acabou colocando, fica lá na cultura. Aí o cara pergunta, mas eu vou fazer o que lá? Rapaz, eu não sei, fica lá, fica lá. Então, isso também reflete na operacionalização da Lei Aldir Blanc no Brasil, que é a situação de grande parte dos municípios brasileiros. Isso reflete o alcance dos cadastros, quando se consegue implementar, né? E quando se consegue implementar, não se tem, de fato, aquilo que a gente pode chamar de mapeamento. Então, é uma série de problemas que a gente podia ficar aqui elencando esse encontro nosso inteiro aqui. Se nós fôssemos... Alisson, é uma pergunta só sobre esse aspecto. Às vezes há um desperdício, né, de informação, inclusive, Zé Júnior e Alisson. Por exemplo, você falou dos quilombolas. A Fundação Palmares tem o seu próprio cadastro das comunidades quilombolas. Aquelas que são reconhecidas. Não, mas as em fase de reconhecimento, quer dizer, de maneira geral, é um mapeamento que já existe, ou da Fundação Palmares, ou da própria... Existe digamos, um legado acumulado, né? E aí eu acho que esbarra numa coisa que Zé Júnior falava, porque que são as janelas, né, e as lacunas que tem a Lei Aldir Blanc, porque se nós tivéssemos um sistema integrado e regulamentado, essa intersetorialidade estaria acontecendo também, no sentido de como que o sistema de cultura dialoga com o sistema de saúde, como que ele dialoga com o sistema educacional, como que ele dialoga com o sistema de segurança, povos da fronteira, por exemplo. Quer dizer, que seria absolutamente viável, não estou falando nenhum absurdo do ponto de vista da possibilidade, mas exatamente a não implementação de um sistema, da forma como um sistema deve operar, produz esse efeito. A lei, ela traz lacunas e dificuldades, inclusive, de competências, mas porque são lacunas da própria compreensão sistêmica de uma política pública de cultura. Quer dizer, essa questão quilombola é evidente, eu não vou ficar esperando, ou as comunidades indígenas, que daí poderia ter apoio, CIMI, além da FUNAI, você teria outros setores paraestatais ou estatais que teriam essa informação e essa possibilidade de aproximação de uma política pública mais efetiva. Mas é só para jogar mais lenha nessa fogueira, porque é uma conversa muito rica. Pronto, então, assim, só para completar... O Zé Júnior ia falar. Isso, pegar o gancho da fala de Beto, Zé, para passar para você, mas antes eu queria complementar aqui, porque o Tony está fazendo uma pergunta, né? Ele está falando o seguinte: nós estamos em período eleitoral e me interessa muito saber sobre o impacto econômico-cultural durante a pandemia para a lei da Lei Aldir Blanc. E aí, depois ele fala, e contextos que acho que a pesquisa do OBEC pode não ter alcançado, né? Então, eu teria algumas coisas para falar, mas eu acho importante agora que vocês... Beto contemplou bastante o que eu estava pensando aqui, e um pouco disse que o Tony trouxe. Então, Zé, é contigo. Seu microfone está desligado. Pronto, agora tá de boa. Aí no chat, é tão delicado essa questão dos cadastros, que as comunidades quilombolas, apenas 1/3 delas foi efetivamente cadastrada e reconhecida pela Palmares, porque eles tinham um planejamento ao longo do ano, porque isso não era prioridade, nunca foi, porque não tinha equipe, então eles foram fazendo aos pouquinhos. Agora, por exemplo, aqui em Minas Gerais, o Estado vai fazer um repasse para todas as comunidades quilombolas, não chega nem na metade das comunidades quilombolas do Estado inteiro, de Minas Gerais. Então, assim, a gente não conseguiu fazer um repasse direto e imediato, porque não tem o cadastro. A gente não conseguiu fazer um repasse imediato para os artesãos, porque não tem um cadastro. Mas só um comentário. Enquanto a gente estava falando aqui, eu fui pensando que, assim, dentro das coisas que eu acho centrais, para esse momento pandemia e o momento pós-pandemia, esse vínculo, primeiro, entender a cultura como fundamental
para nós, deveria ser um exercício, deveria trazer 2 exercícios. Primeiro, eu uso a figura da doninha da padaria, o pessoal até brinca, mas é sério. O cidadão comum, onde que ele entra nessa conversa da política cultural? Hora nenhuma. Então, eu preciso valorizar, em algum ponto desse lugar todo, o cidadão comum. As nossas conferências de cultura são de artistas para artistas. A nossa conversa é razoavelmente intelectualizada para quem já é iniciado. Então, entender a cultura como fundamental, entender que a cultura de todos é fundamental, não só de artistas e praticantes de expressão, né? E o segundo ponto da cultura como fundamental é uma abertura nossa, uma abertura gradual do nosso setor, de nós que trabalhamos, que nos debruçamos sobre isso, para outros setores e outras lógicas de compreensão da sociedade. Porque eu não percebi má vontade de muitos procuradores municipais, eu percebi medo e desconhecimento. Medo, sabe o que é medo? O camarada fala assim, não vou botar meu pescoço nisso aí, não. E assim, você tem que decifrar para o camarada, falar com ele, olha, música é importante por isso. Então, assim, a gente está passando por um processo que eu acho que é importante que a gente recupere essas 2 coisas. O cidadão comum e as outras áreas. Porque é como se a gente estivesse tentando conduzir a coisa só na base do especialista, da pessoa que está ali discutindo cotidianamente. E o que a dona da padaria pensa sobre a política de cultura? Eu falo doninha da padaria porque qualquer outro, a pessoa que trabalha no comércio, né? A gente vive um problema regular de públicos para a arte, mas a nossa relação com os públicos é zero. Os públicos no sentido literal do dia a dia, do cotidiano, né? Uma coisa que a gente precisa, 2 coisas que a gente precisa resolver, que eu acho que já sou da hora da gente resolver, a atividade artística profissional para mercado e a atividade artística e cultural como expressão. A gente precisa criar, efetivamente, espaços de discussão disso de uma forma conjunta e não segregacionista. Uma coisa muito, por exemplo, a gente precisa discutir a relação com os setores de eventos e restaurantes. Por exemplo, eu não tinha como rebater os colegas que são músicos e que optaram por não usar a lei de incentivo, que ficaram sem trabalho, porque o trabalho regular que eles têm é no boteco, é no barzinho, é no restaurante. Restaurante fechou, acabou meu trabalho. O que eu faço, Zé? Eu não quero viver de lei de incentivo, porque eu não quero viver escravo de projeto. É um tipo de lógica que tem. Só que nós não estamos pensando nesse tipo de lógica. Esses arranjos alternativos para a produção cultural, nós vamos ser um pouco mais sinceros e para discutir isso, né? Sem uma discussão. Eu entendo, eu sou músico, eu tenho a noção clara disso. Só que eu preciso entender que tem diversas formas da gente se expressar profissionalmente. Eu não vivo música, para mim, atualmente, eu sou diletante. Dei aula de canto, 10 anos e tudo mais, mas hoje eu sou um diletante. Para mim, quanto um ficado aberto e amplo for, melhor. Eu escuto todo tipo de música, né? Só que, cá entre nós, é delicado a gente pensar nisso. Agora, a pandemia precipitou sobre nós esse problema. Foram milhares de perguntas. O músico está querendo saber o que fazer aqui, porque o dono do restaurante está pedindo para ele pedir para o restaurante poder entrar na Lei Aldir Blanc. E aquele restaurante, naquela cidade, dá emprego para 200, 300 músicos ao longo do ano. Nós não discutimos isso, ou seja, em momento nenhum. E eu fiquei me perguntando no meio do caminho e falei assim, gente, é mesmo, né? O KNAI dele, a buçanga lá do Código Nacional de Atividade Econômica, é uma casa de... Como é que é? Casa de diversão. Mas espera aí. Ele dá emprego para artista mais do que a própria prefeitura. Mais do que os centros culturais, mais do que os espaços culturais. Eu não estou querendo aqui ser não estou querendo dizer que restaurante, todo evento, né? Que a gente escutou coisas hilárias desse período. Tem uma que a Ana Clarissa compartilhou, que eu rachei de rir, eu preciso falar, porque como é que é? Um lugar que era marmoraria artesanal, perguntando se podia... que era artesanal.
Sim, fora a questão do oportunismo, nós não discutimos abertamente quais são algumas são claramente definidas, né? Então, assim, se você for discutir, por exemplo, quais são os profissionais que atuam na música, na dança, no teatro, está mais ou menos resolvido. Agora, você pegar o resto, é uma incógnita. Não se sabe quem é e quem não é. Artista visual é o quê? Fotógrafo é artista visual ou não é? Ou sabe, tem uma série de questões que nós não discutimos abertamente. Então, me parece que, no pensamento positivo para esse pós-pandemia, vamos discutir abertamente a cultura desse país, a infraestrutura que a gente precisa, mas vamos discutir abertamente. Vamos falar claramente, sem preconceitos, para a gente poder ter isso de uma forma mais clara. Então, o bar que é bar só, vai para lá. O bar que dá emprego para artistas, que abre possibilidades. Sim, eu estou dizendo que não tem o KNAI disso, por enquanto. Mas talvez é porque nunca se deu o trabalho de fazer isso. Né? Mas é basicamente isso. Eu queria fechar a minha conversa. Tinha N coisas para a gente poder falar, mas eu acho que é um... Eu queria só, Zé, retomar muitas coisas que vocês estão falando que caberia mais aprofundamento, mas assim, queria retomar aqui a pergunta de Tony. Tony coloca, estamos em período eleitoral, me interessa muito sobre o impacto econômico, cultural durante a pandemia, para além da Lei Aldir Blanc. E aí, se ele quiser fazer algum tipo de complementação, Tony, fique à vontade. Oi, gente, boa noite. Parabéns por essa roda de conversa. Desculpa meio que invadir aqui a conversa também. Agradecer ao Zé Júnior, das Gerais. Eu morei em Minas uns 6 anos. Boa! Jequié, um abraço, querido. Parabéns a Brenda, a Roberta, todo mundo da equipe da Facom que está envolvido. E, Beto, nosso professor, companheiro, uma pessoa muito especial que traz... foi gestor, né? Foi gestor público, tem um conhecimento enorme sobre políticas culturais. Então, pessoal, eu estou desde a tramitação, por óbvio, né? O Conselho Municipal de Política Cultural, estou presidente do Conselho, eu sou Tony Teófilo, estou presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Salvador, e esse é um assunto que a gente dorme, acorda, e ele está no nosso radar. Mas também, assim, eu sou assessor parlamentar há mais de 14 anos, trabalho na Assembleia Legislativa da Bahia, trabalho com eleições, e o tema de políticas culturais municipais, aproveitando esse momento eleitoral, eu sempre procuro fazer uma fuga um pouquinho da Lei Aldir Blanc. Concordo muito com tudo que foi dito aqui, e prometo, Kátia, querida, que eu vou ser bem breve. Primeiro, dizer que nossa experiência em Salvador com a Lei Aldir Blanc foi pauta permanente no Conselho. E mesmo nos moldes virtuais, a gente pôde, inicialmente, né, com os decretos do isolamento, ter reuniões semanais do Conselho. Nós somos um Conselho de 60 membros, 30 titulares, 30 suplentes. O Carlos Paiva, por exemplo, que foi citado aí, faz parte do nosso Conselho. A gente está com uma gestão muito interessante, muito importante. A Kátia acompanha, né? A Kátia sabe. Daniele Canedo, que é professora da UFBA, e, enfim, tem vários colegas da periferia, de vários setores, várias áreas que a gente está bastante contente com essa gestão aqui agora. Mas, de novo, a questão da pandemia e da Lei Aldir Blanc evidenciou coisas que vocês já falaram e já está dito aí. Fragilidade do sistema nos municípios, no Brasil inteiro, e esse prazo curtíssimo que o governo federal deixou para a gente com o adiamento da regulamentação. Cumprimentar a Ana Clarissa, não sei se é da CNM, que está aí também, que tem contribuído muito no Brasil inteiro. Acho que a gente tem que dar um espaçozinho também para ela, porque a Ana Clarissa, de fato,
é uma guerreira aí, tem colaborado, contribuído muito com os gestores, especialmente. Um beijo grande para ela. Mas eu vou fazer um comentário de alguém que circula no estado da Bahia, que viaja ao Brasil. No momento, até em São Paulo, visitando minha família, aproveitei uma brecha para quebrar a quarentena, mas não aguentava mais ficar sem ver minha mãe, estou aqui. Mas que é o seguinte, a gente está num momento muito definitivo, decisivo, de mudança de rumos, de possibilidade de mudança nos municípios, nas cidades, e a pauta da cultura é uma pauta muito importante e cada vez mais presente. Percebo isso em Salvador, com algumas candidaturas, principalmente para a Câmara de Vereadores e Vereadoras, mas em cidades, em especial em cidades pequenas, em Pintadas, na Bahia. Se ter Pintadas foi um lapso, porque a gente ficou na gestão de Pintadas por 20 anos e agora a direita está lá. Mas é o seguinte, a gente sabe, festas específicas, como festas juninas, que é muito importante para o Nordeste, que não ocorreram esse ano, em prejuízo aí de uma economia também, porque o dinheiro circula não só para os artistas, para os grandes, para a grande música, para a grande festa, para a quadrilha junina, mas circula para os visitantes das cidades pequenas, visitantes das cidades grandes, enfim. É uma coisa no molde do carnaval, vocês entendem como é que isso funciona. E que acaba sendo, de repente, também um grande lance de investimento cultural, que a gente também combate um pouco, tentar descentralizar isso mais durante o ano, descentralizar também para os artistas locais, enfim. Então, eu estou participando de bastante conversa municipal de pré-candidatos, de candidatos e candidatas durante esse período eleitoral, de planos de governo e cultura, que a gente está debatendo muito com um horizonte para além da Lei Aldir Blanc. Tomara que esses prazos de adiamento eles possam se estabelecer com o Fundo Nacional, com esses recursos, mas a gente tem que ter no horizonte a importância fundamental de incluir isso aí na bandeja dos programas municipais. E a política municipal da cultura, onde a cultura se realiza, se efetiva. Era essa contribuição que eu queria trazer nessa noite, nessa conversa aqui. Um beijo grande para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E parabéns a todos. Zé Júnior, Alisson, Beto, Kátia, beijo. Obrigado. Obrigada, Facom. Obrigada pelas suas contribuições. E realmente acho que Salvador tem feito um trabalho excelente. O Conselho tem sido um conselho extremamente atuante, participativo e, além de tudo, um conselho articulador, né? Isso é muito bom. Eu queria fazer alguns pequenos comentários, rapidamente aqui, a partir da fala de Alisson, quando Alisson traz a questão do descrédito, né, das pessoas em relação às políticas. Isso não é novo, né? Isso não é uma coisa nova, e isso requer uma reflexão, mas também requer uma tomada, né, uma mudança, né, de comportamento, né, da gestão e do próprio sistema, né, político, né, e de como também também desconstruir essa visão paternalista que existe ainda em relação ao Estado. Eu penso que essas coisas são fundamentais. Mas eu acredito que isso também já ganhou, já tivemos grandes avanços nisso, né? A gente passou aí durante, por exemplo, 6 anos trabalhando com o Ministério da Cultura e a Universidade Federal da Bahia, assessorando os municípios com os planos municipais, e a gente percebia que todos esses problemas que a gente está falando, a gente já vivenciava isso, mas a gente via também uma disposição, né, e um comprometimento, né, de muitos atores, de muitos agentes culturais e funcionários, servidores e tal, no sentido de promover essa, digamos, credibilidade, né, em relação.
precisamos avançar mais, mas isso, né? Outra questão que eu acho que o Alisson falou ainda foi sobre os cadastros, esse mapeamento. E aí, a gente não comentou aqui, mas eu queria que vocês dois comentassem como é que vocês estão vendo, como é que vocês enxergam a ação, né, dos estados especificamente em relação à orientação e apoio técnico aos municípios, porque um dos critérios do Sistema Nacional de Cultura, né, em 2012, foi lançado lá, e isso já se perdeu, obviamente, por conta dessa mudança de gestão, a necessidade do governo federal na época, e por isso surgiu o projeto dos planos municipais de dar apoio aos municípios para a composição de seus sistemas e planos. Agora, a partir dessa experiência, como é que vocês olham, principalmente, a atuação dos estados, porque a gente já sabe que desse governo federal a gente não vai conseguir nada. E eu penso que tanto a ação do fórum, né, do fórum estadual, dos fóruns municipais, os conselhos e as instituições como a CNM e as universidades, né, por isso que eu falo de uma ação articulada e bem planejada, porque eu penso que cada um desses atores tem um papel importante nesse processo, né? Mas, assim, como é que vocês veem a ação, a atuação dos estados, da gestão estadual nesse processo de apoio? Porque a gente está falando de cadastros e mapeamentos, mas a gente tem que considerar as especificidades municipais. A gente não pode achar que a mesma coisa que serve para um município de 800 habitantes serve para um município de 1 milhão de habitantes, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês. E aí a gente vai, se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, porque a gente vai já entrar nas considerações finais aqui dos nossos... Bom, aí você vai ter duas realidades de dois estados, né, Kátia? E todo mundo que está nos assistindo agora ou que irão assistir depois. São duas realidades aí, pegando o estado da Bahia e o estado de Minas Gerais. Aqui, no caso do estado da Bahia, eu posso aqui destacar uma questão que é, para mim, um ponto crucial aí nessa conversa da atuação do Estado, nessa questão da atuação do Estado, e aí a atuação do Estado em todo o Estado, né? Porque a atuação do Estado ela precisa chegar na ponta, chegar nos municípios, que é isso que vai formar o Estado, obviamente, né? E aí a grande lacuna que eu posso apontar aqui no estado da Bahia é justamente a ausência dos representantes territoriais, que fazem uma grande falta. Criaram, isso foi criado lá em 2007, na gestão de Márcio Meirelles, Ângela Andrade, enfim, ainda na gestão de Jacques Wagner. E aí, primeiro com os mobilizadores de cultura, os mobilizadores territoriais de cultura, do qual, inclusive, fui um dos aqui no Médio Rio das Contas, que é a região aqui, que é a cidade polo desse território de identidade, que é composto por 16 municípios. Então, eu atuei naqueles encontros municipais de cultura, fiz esses encontros nos 16 municípios que compreendem o território de identidade Médio Rio das Contas. Logo na sequência, aí teve por um problema legal ou burocrático, não se pôde ter mobilizadores culturais, porque esse REDA tinha vencido, foi um contrato precário, um contrato de REDA, né? Aí depois passaram a ser os representantes territoriais. E depois acabou, que também eram REDAs. E depois isso acabou. Ou seja, quando você tem os representantes territoriais ali em cada território de identidade, os municípios passam a ter uma interlocução com o Estado da Bahia, com a Secretaria de Cultura, com as respectivas secretarias de cultura dos estados, né? No sentido de ter a secretaria mais próxima dos municípios, divididos por territórios. Então, o representante territorial de cultura ele fez grande falta aos municípios. Eu não digo nem àqueles municípios que já têm alguma qualificação técnica no sentido até de operacionalizar a lei, Aldir Blanc. Mas o Estado deveria ter um representante territorial capacitado para atuar especificamente ou principalmente
com relação à Lei Aldir Blanc, que tivesse ali junto de cada gestor cultural, apontando como é que deve fazer, tirando dúvidas, para que essa implementação da Lei Aldir Blanc no Estado pudesse ser mais efetiva. Então, aqui no Estado da Bahia, eu quero frisar, e aí não quero nem me adentrar a outras questões em relação a essa questão da atuação do Estado no interior, mas eu quero frisar a questão da ausência dos representantes territoriais de cultura, que seriam estratégicos para esses municípios, especialmente para aqueles pequenos municípios que compreendem aqui o território de identidade Médio Rio das Contas. Eu estou falando que eu estou aqui em Jequié, então estou falando especificamente desse território, mas certamente fez falta para todos os outros territórios. Eu queria só fazer um arremate na fala de José Júnior, quando ele falou que teve alguém aí que falou que a política cultural não é importante, vamos falar aí de política social e tudo mais, mas Morin já dizia aqui que toda política social é antes uma política cultural, né? Então é bom que essas pessoas se atentem também a isso, né? E também dizer o seguinte, que quando, por exemplo, para a gente perceber o quanto a cultura ainda está no âmbito da discussão ali dos intelectuais ou de quem atua no setor cultural. Ela precisa transcender isso. Por exemplo, um exemplo muito prático, especialmente no interior do Estado. Quando falta um médico em uma determinada unidade de saúde, Ave Maria, a rádio não para de ligação de gente reclamando porque faltou um médico, porque o médico não está indo trabalhar em determinada unidade de saúde. Não é isso? A comunidade se mobiliza na hora. Claro, guardada as devidas proporções de prioridade, obviamente. Mas quando falta uma programação regular em um espaço cultural, quem é que liga para o rádio para reclamar que determinado espaço cultural público que está vinculado à gestão pública, está lá fechado, com a ausência de programação regular? Se alguém ligar, vai ser algum artista, algum trabalhador da cultura. A sociedade, de um modo geral, não entra nessa discussão para reclamar porque determinado espaço cultural está sem programação regular, mas ela reclama quando falta um médico na unidade de saúde. Então, a cultura ela precisa ampliar esse papel de protagonismo na sociedade, de um modo geral. Cultura tem que parar de ser discutida apenas por intelectuais ou por artistas ou trabalhadores ligados ao setor. Ela precisa ser discutida pela sociedade de um modo geral. Prefeitos precisam parar de mandar o quebra-faca, e aí eu chamo, entre aspas, o quebra-faca, que assumiu o departamento de cultura dele, para uma discussão nacional de cultura, porque nem ele entende nada de cultura e nem o próprio prefeito entende nada de cultura. Então, ele é quem tem que participar desses encontros para ele entender o que é que a gente está falando, para que isso saia desse ambiente de discussão que acaba circulando entre nós mesmos, entre trabalhadores da cultura, entre os fazedores da cultura, entre intelectuais, e que o prefeito não quer nem saber disso. Ele manda o quebra... é um encontro de cultura? Chegou esse convite aqui, eu vou mandar meu quebra-faca para lá, vou dar uma diária a ele, ele vai lá, ele não sabe nem o que é que vai discutir lá. Né? Com relação ao sistema de cultura, que também foi dito aqui, eu acho que antes da gente pensar, né, uma opinião minha, né, que as pessoas podem divergir, inclusive, natural que seja assim, antes da gente pensar em implementação efetiva do Sistema Nacional de Cultura, e aí, consequentemente, sistemas estaduais, sistemas especialmente municipais de cultura, é preciso pensar em qualificação. Para que a gente quer sistemas nacionais, sistemas municipais, sistemas estaduais, que vai até facilitar o fluxo de um eventual repasse de recursos futuro, se a gente não tem qualificação na gestão cultural no país? Claro que isso não é generalizado, mas grande parte dos municípios não tem qualificação nenhuma na gestão, o que acabou, de alguma maneira, refletindo na ausência de municípios que aderiram à Lei Aldir Blanc. Então, não foi só insegurança jurídica por parte das procuradorias. Houve também incapacidade de gestão cultural. Até porque o gestor cultural capacitado, ele vai conseguir convencer o procurador, porque ele tem conhecimento de causa. Mas se ele não tem nenhum argumento para convencer aquele procurador que está com insegurança jurídica. Né? E eu vou além. O conhecimento não precisa estar, ou não pode estar,
apenas no segmento de gestão cultural. Hoje, o gestor cultural ele precisa ter noção de direito administrativo, pelo menos noção de direito constitucional, ele precisa conhecer a legislação municipal, a legislação federal, voltada para a cultura, já existente, voltada para a cultura, além de várias leis infraconstitucionais para ele poder atuar no campo da cultura e especialmente no campo da gestão pública. Porque se ele não conhece de gestão pública, não vai adiantar ele conhecer apenas de gestão cultural, porque ele não vai conseguir operacionalizar isso no âmbito da administração pública. Ele não vai conseguir. Então, antes, a gente precisa tratar de qualificação, de capacitação de gestores culturais no país. Convencer o prefeito do papel, os prefeitos, do papel importante que é a cultura, né? Para depois a gente pensar em implementar, em fazer funcionar um sistema de cultura. E aí, rapidamente, e aí já finalizando, eu quero tocar na questão da pergunta do Teófilo com relação ao período eleitoral. A insegurança foi geral em relação ao período eleitoral. Aqui, por exemplo, em Jequié, eu peguei uma live de um procurador de justiça, de um promotor de justiça do Estado de Minas Gerais, inclusive, falando sobre que não havia nenhuma vedação do ponto de vista eleitoral em relação à publicidade. Só não poderia haver ali a promoção pessoal. E eu tive que pegar essa fala do promotor de justiça do Estado de Minas Gerais e colocar para o procurador do local assistir, para que ele tivesse essa segurança de que a lei poderia ser operacionalizada sem atingir ali, sem desobedecer a lei 9.503, parece, né? A lei eleitoral. A lei eleitoral. Então, todo esse discurso precisou ser feito. No caso específico de Jequié, claro, no caso de vários municípios, o período eleitoral ele complicou e muito, né? Porque até aproveitamentos políticos quiseram ter. Aqui em Jequié, por exemplo, alguns candidatos chegaram a prometer que essas pessoas teriam acesso a determinado valor, quando, na verdade, ainda passaria por um chamamento público. E aí a orientação que nós demos foi denunciar, porque se tem um chamamento público, não tem como ninguém prometer nada. Então, é denunciar. Então, tiveram, inclusive, essas tentativas de intervenções de tirar proveitos políticos em relação a isso. Tanto é que, no nosso edital, a gente vedou que postulantes a cargos eletivos, ainda que sejam trabalhadores da cultura, não pudessem participar dos editais, para que, de alguma maneira, ele não pudesse promover aí um abuso do poder político de alguma forma. No caso aqui de Jequié, nós ainda tivemos afastamento de prefeito, né? Saiu um prefeito, entrou o vice, agora o vice já saiu, entrou o outro prefeito, né? E no meio disso tudo a Lei Aldir Blanc, com troca de gestores, inclusive gestores culturais, a Lei Aldir Blanc. E aí o jeito foi se chegar a um diálogo, entendendo que a importância maior nessa situação, né, na atual situação agora, era a implementação da Lei Aldir Blanc, para que o princípio da continuidade da administração pública pudesse ser, de fato, obedecido e que as coisas pudessem ser dada continuidade, para que a gente pudesse chegar no objetivo maior, que é a execução da lei e, por fim, o pagamento a esses trabalhadores eventualmente selecionados. Então, são uma série de dificuldades que a gente está pontuando aqui. Mas, por enquanto, é isso. Obrigada. Zé? E aí, gente, nós já estamos caminhando aí para as considerações de vocês. Tá? Nesse sentido, uma das questões que eu acho mais centrais é a experiência aqui no Estado, que eu testo e tudo mais, foi essa que eu tentei transformar uma coisa que eu acredito conceitualmente numa prática no Estado, que é o Estado assumir efetivamente seu papel de articulador. Então, a promoção de um seminário da Assembleia Legislativa, junto com a Procuradoria-Geral do Estado, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, propiciar a interlocução entre conselhos, a interlocução entre os órgãos públicos do Estado. Eu acho que o Estado, muitas vezes, ele se ausenta, o Estado que eu digo nas três esferas, mas os Estados, em particular, eles não cumprem esse papel de articulador, né? E isso deixa a coisa muito vaga, né? Então, nesse sentido, uma das primeiras coisas a acontecer foi ampliar a relação entre a Secretaria Estadual e os órgãos municipais.
né? Os órgãos municipais já vinham há um tempo se articulando sem respaldo do Estado, né? Então, a gente vinha criando, dentro da perspectiva do Fórum Nacional de Secretários Municipais de Cultura, vinha criando uma interlocução entre os municípios aqui do Estado. Mas ainda era uma coisa muito incipiente, né? A Lei Aldir Blanc deu a possibilidade de a gente fazer uma primeira reunião com quase 400 secretários municipais, né? Então, assim, este lugar da gente criar rede de gestores municipais, esses diálogos regulares do gabinete do secretário e dos técnicos da secretaria com os gestores municipais para encontrar soluções, abriu uma possibilidade de, por um primeiro momento, você ter um contato direto entre o gestor estadual e os gestores municipais. E aí algumas questões dos gestores municipais puderam ficar mais claras, né? Então, o Sérgio de Paula, que é o presidente do Fórum Metropolitano de Cultura de Belo Horizonte, a Flávia Neves, de Muriaé, e a Alba Dutra, lá de Almenara, ajudaram nesse processo de mobilização dos gestores municipais. A rede foi organizada nas regiões do Estado, em todas as regiões do Estado. Foi promovida uma escolha dos secretários territoriais, que não eram funcionários do Estado, mas sim eram secretários ou chefes de gabinete, assessores dos secretários municipais. Então, garantia a autonomia desses gestores municipais, autonomia, mas com apoio do Estado. Então, eles fazendo suas reuniões, organizando isso daí. E uma segunda coisa foi estimular a relação entre os conselheiros estaduais de política cultural da sociedade civil com os conselheiros de política cultural dos municípios, da sociedade civil. Uma percepção que eu tenho é a dificuldade que a sociedade civil tem de lidar enquanto conselho, muitas vezes, de ter autonomia em relação ao poder público. Aí fica esperando a convocação do poder público, o poder público assumir o seu lugar. Então, algumas vezes eu falei assim, gente, vocês vão ficar esperando o secretário chamar? Porque, apesar de eu estar, neste momento, no órgão estadual, eu sei muito bem o meu papel enquanto pesquisador, enquanto técnico. Eu falei, olha, eu estou aqui dentro, mas amanhã eu saio. A única coisa que eu tenho é meu nome. Então, assim, vocês precisam se articular antes. E a sociedade civil normalmente chega nas reuniões de conselho já vendidas. Então, as pautas já foram discutidas, amarradas pelo poder público, e a sociedade civil chega vendida. Peraí, qual que é o negócio? Peraí, me atropelou aqui. Então, nesse sentido, a sociedade civil procurar soluções próprias, não no sentido de ser contra o poder público, mas complementar, discutir entre si. Eu acho que, nesse sentido, o papel do Estado aqui em Minas Gerais, neste período, foi nesse sentido, de abrir essas frentes. O Estado como articulador, a relação entre a Secretaria Estadual e as secretarias municipais, ou departamento, seja lá o que for, e estimular a relação entre os conselheiros de política do Estado e os conselheiros municipais. Acho que esses 3 pontos são centrais. Queria só fechar com uma pérola para os coleguinhas, né, para a gente pensar assim, já que a gente tem que... tem uma cidadezinha aqui no interior chamada Manhuaçu, que eu gosto demais da conta. Em 2012, eu atuei como consultor do Sistema Nacional de Cultura aqui em Minas Gerais. Aí eu cheguei na cidade para encontrar, né, o cara lá, e me falaram assim, só pode entrar, é aqui a cultura. Aí eu vi assim, a placa, né, Secretaria Municipal de Agricultura. Eu falei assim, não, deve ser só um detalhe, deve ser uma sala, uma coisa assim. Aí eu chego lá, o cara me explica que não, ele era chefe de departamento de cultura na Secretaria de Agricultura, porque, historicamente, entenderam que aquele era o lugar da cultura, na organização, porque lá é uma cidade que produz café. Então, quem vai organizar a festa do café? A cultura. Então, ela tem que estar na agricultura. Só esse exemplo para a gente rir um pouquinho. Não é das precariedades que a gente tem no interior, é das realidades. Acho que a gente tem que, talvez, rir mais das realidades, conviver melhor com elas, ao invés de ficar esperando o mundo ideal das secretarias de cultura e outras coisas. E, na verdade, compreendeu, né? Sendo feito. Não, Total.
Não, Zé Júnior, é muito bom esse teu exemplo, porque, mas ao mesmo tempo ele é um alerta sobre uma coisa que você mesmo disse também. Parece que são mundos que não se comunicam, né? É a ideia de a festa do café, ou a festa da laranja, ou a festa do boi, ou sei lá o quê. Muitas dessas festas são, de fato, feitas nesses ambientes. Quer dizer, o ambiente do agronegócio, ou relacionado à agricultura familiar, ou assim por diante, o que demonstra uma ideia de cultura que precisa ser aproximada, na verdade, mais do que... claro, é risível no primeiro momento, mas se você for compreender a ideia do sentido daquela festa, relacionada ao modus da economia do lugar, faz sentido, absolutamente. Faz total. Assim, na concepção de mundo que aquela criatura faz todo sentido. E não deixa de fazer sentido. Hoje de manhã eu recebi uma pergunta de uma secretária lá do norte de Minas. Ô Zé, por acaso, o moço aqui que organiza rodeio está querendo saber se ele pode ser beneficiado da Lei Blanc. Aí, assim, vai fazer uma discussão conceitual sobre a festa do rodeio. A outra lá de Araxá, que é a região produtora de milho. Zé, a festa do milho entra? Aí, assim, a festa do milho tem tudo a ver com cultura, mas quem ganha dinheiro com a festa do milho, assim, é aquela coisa que a gente fica até sem ter o que responder. Porque a festa do milho é cultura, porque todo mundo na cidade vive de milho. Vive de milho, isso. Não, e aí os estudos de festa já demonstram isso para a gente, você está certíssimo, de como ela é colonizada também pelo negócio, por intermediários, e aí uma série de coisas que tem que ser pautadas, né? É uma outra discussão, é ampla demais, assim como a discussão dos bares e dos restaurantes e desses circuitos que se criam, né? Para os artistas, porque são todos ambientes de trabalho, isso é fato. Agora, o que é passível de ser financiado pelo poder público, o que não é, o que nós queremos, sem botar isso numa praça de guerra, né? Não é essa a questão é o que a gente entende por cultura. Eu queria agradecer muito, assim, eu acho que a gente poderia conversar aqui muito, gente, mas assim, vai dar 18 horas, eu tenho uma obrigação formal de fechar essa mesa e agradecer muito assim, o Alisson, agradecer ao Zé Júnior por ficarem conosco praticamente a tarde toda da sexta-feira. Depois vocês conversam com Kátia sobre isso. A gente ficou junto um tempo bem longo, isso é muito bom, porque aprendemos, trocamos. Eu acho que os assuntos aqui pautados vão voltar. Kátia tem participado muito dessas conversas no grupo de pesquisa. O Zé Júnior eu escuto muito dentro do observatório, que tem começado a participar das reuniões lá com o professor Zé Márcio. E eu queria dizer que esse espaço aqui, em Casa com a Facom e do Como é que tá, eles estão sempre abertos para vocês. Eu acho que é fundamental essa mesa. Eu vi que assim, havia muita gente querendo falar também, mas e obrigado, Tônio, e aí a representante da CMM, Ana Clarissa. Isso, Ana Clarissa. Obrigado por ter ficado conosco. Espero ter contribuído para o teu trabalho, as tuas reflexões. Ela está empolgada, tá? Que bom, que bom. Empolgada, tá, Beto? Já falou no WhatsApp que está empolgada com a conversa. Que bom. E dizer que estamos com esse espaço aberto, é para isso mesmo que a gente faz. Ninguém não conseguiu resolver as coisas aqui hoje. Na verdade, abriram um debate que deve continuar. Eu espero encontrá-los novamente. Queria desejar a todos, então, um bom final de semana. Agradecer muito a Kátia por ter pensado essa ideia. Agradecer o Zé Júnior, agradecer, então, o Alisson, as meninas da Agência Experimental, Brenda, nossa agenciadora, Fabiana, e a Mani, e Pedro, e todo mundo que participou aí da organização. E a Sueli, nossa servidora da Facom, que estava conosco e que representa o núcleo de extensão que estava por trás aqui, né? É o que sustenta toda essa conversa aqui. Obrigado, gente, e bom final de semana para todos. Valeu, gente. Obrigado também. Obrigada, Beto. Obrigada a todos vocês. Carinho e gratidão aí. Eu só queria, antes de finalizar,
ler uma passagem aqui dos escritos de Mário Lúcio Souza, que dialoga bem com esse momento que nós estamos vivendo agora durante a pandemia. Que ele diz o seguinte, isso está lá no relatório final da UBEC, da pesquisa da UBEC. Ele diz o seguinte: o centro do mundo acabou. Hoje, o centro do mundo é onde há uma conexão com a internet. Todo indivíduo pode ser o centro do mundo. Por essas razões, ninguém mais pode ser o centro do mundo olhando para o seu próprio umbigo. Ser o centro do mundo é estar permanentemente ligado ao outro. Com isso eu me despeço. Muito Maravilha, bom, obrigado. Maravilha. Muito Maravilha. bom, muito obrigada. Um abraço a todos. Um abraço, Tchau, gente. colegas. Obrigado, viu? Daqui a pouco eu falo com vocês. Nós é que agradecemos, gente. Tá bom. Tchau.